preciso escutar. Igreja, O autor da vida que irá falar ao meu coração. Eu preciso escutar o autor da vida que irá falar ao meu coração. Fala, meu Senhor, meu coração te escutar. Fala, meu Senhor, teu servo te escutar. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhe ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis na Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, amados, amadas, nós queremos saudar com a doce paz do Senhor Jesus, com as boas-vindas também, o nosso irmão Dunga, que está ali. Deus abençoe, Dunga. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Deus abençoe, Dunga. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também o deputado estadual Fernando Capês, é isso? Deus abençoe, deputado. Deus abençoe, Deus abençoe. Andréia também está ali, Deus abençoe também, Andréia, Deus abençoe muito, com a família também, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs do Senhor, terceiro dia do nosso poderoso cerco de Jericó. E Deus, durante todo o dia de hoje, colocava forte no meu coração. E não era coisa da minha cabeça não, irmãos. Deus durante todo o dia colocava forte no meu coração: Wilson, hoje à noite, quando o meu povo me buscar, o meu povo vai me encontrar nesta noite. E dizia, fala para o meu povo o seguinte: que eu estou olhando com benevolência e misericórdia para este lugar. Deus está olhando para você, meu amado. Aplauda o Deus vivo. Mais do que aplaudir, dê glória, dê glória, dê glória. Nós sabemos que onde existe a glória de Deus, onde existe um lugar onde Deus é glorificado,
no lugar onde Deus é adorado, no lugar onde Deus é invocado, o poder de Deus vivo de Israel, o diabo perde completamente a sua força. Por isso que quando você entra nesta igreja, e você realmente vem com esse propósito, hoje à noite, eu vou glorificar o meu Deus, eu vou exaltar o meu Deus, eu vou glorificar o nome do meu Deus, eu vou adorar sobre tudo o meu Deus. Tenha certeza absoluta, amado, naquele dia, naquele momento que você se dispõe a adorar e glorificar o Deus vivo, tenha certeza absoluta, o poder de Deus já começa a agir na sua vida, já começa a agir na sua história, na sua casa, onde quer que você for. Tenha certeza absoluta. A Bíblia diz, irmãos, claramente em Deuteronômio 28, aquele que invoca o Senhor, ele é bendito na entrada e na saída, na cidade e no campo. Onde você colocar a sua mão, a bênção acontece. Em quem você tocar, a bênção acontece na vida daquela pessoa, em nome do Deus vivo de Abraão. Meus amados, primeira leitura de hoje, como a irmã falava na monição, no comentário da primeira leitura, a maldita inveja, o maldito ciúme, que é uma obra de Satã, que corrói, que petrifica o coração, deixa o coração uma pedra. Aquela pessoa que se deixa dominar pela inveja e pelo ciúme. Vejam a história de José. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, teve 12 filhos com 4 mulheres. Primeiro ele se casou com Lia, mas a esposa amada de José era Raquel. Labão disse: olha, você vai trabalhar 7 anos de graça para mim, para conquistar a mão de Raquel. E ele tinha tal amor, Jacó tinha tal amor por Raquel, que ele disse: sim, eu espero 7 anos pela minha amada. E ele esperou 7 anos. Diz a Bíblia que ele trabalhou 7 anos, e no dia da núpcia, no dia do casamento, com quem ele se casou? Com a mais velha, porque era costume, primeiro a mais velha, depois a mais nova. Quer dizer que se a mais velha não casasse, coitada da mais nova. E ele se casou com Lia, que era a mais velha. Ele aceitou. E Labão disse: olha, você, se quiser a mão de Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele disse: eu quero, eu aceito, porque ela é a minha amada. Embora respeite Lia, tenha carinho por Lia, aceito Lia e assumo como minha esposa, primeira esposa, mas o meu coração realmente está cheio de amor por Raquel. 14 anos, irmãos, 14 anos, Jacó trabalhou de graça, e assim conquistou, assim ele teve por fim Raquel, casou com Raquel. Depois, com duas outras mulheres, 2 escravas, Bala e Zelfa, ele teve 10 filhos, com Lia e as 2 escravas. Mas com a sua esposa amada, ele teve 2 filhos, José, que era o filho preferido de Jacó. E Jacó, ele deixava transparecer a sua preferência por José. Depois, Raquel fica grávida, dá à luz a Benjamim, que é o mais novo, caçula, e no parto ela vem a falecer, a amada esposa de Jacó. Meus irmãos, mas diz a Bíblia que Jacó, ele tinha todo um carinho especial por José, e ele deixava transparecer que ele tinha preferência por José. Irmãos, isso não pode acontecer, irmão. Você, sobretudo você, meu amado irmão, você que é pai, que tem mais de um filho. Quantas vezes que eu já fui visitar famílias, e o pai ou a mãe diz assim: olha, padre, olha esse... É claro, apresenta a todos, mas quando chega aquele filho ou aquela filha predileto, predileta, até a maneira de apresentação muda. Olha, padre, eu tenho esses filhos aqui, mas este daqui, padre, esse é especial, padre. Nossa, padre, tenho todos esses filhos aqui, mas esta daqui, padre, essa daqui é especial, padre. Ela é mais carinhosa, ou ele é mais carinhoso, ele é mais inteligente. Nossa, não me dá trabalho. Esse menino, padre, ele é especial, padre. Meu Deus, como eu amo esse meu filho. Irmãos, para aquele filho predileto, é claro que o coração se enche de alegria, sendo elogiado pelo pai, pela mãe, diante de uma visita. O coração daquele que é elogiado, é claro, se enche de alegria. Mas o coração dos outros filhos
se enchem de tristeza. O pai, a mãe, jamais deve deixar transparecer preferência. Foi isso que Jacó fez. Ele deu uma túnica, um manto colorido, lindo, para José. E os irmãos começaram a despertar no coração ira contra o irmão, por causa da atitude do pai, por causa da atitude de Jacó. Foi despertando no coração dos irmãos ira contra José, contra o próprio irmão, inveja, ciúme, por causa da atitude errada de Jacó. Eles pensaram em matar. Olha o que o ciúme pode fazer, irmãos. Olha o que a inveja pode fazer no coração de uma pessoa. Resolveram matar José. Mas Rubem, que era o mais equilibrado, falou: não, é sangue do nosso sangue. Nós não podemos matar aquele que é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. Resolveram vender José como escravo. Uma caravana de madianitas estava passando para a terra do Egito, e eles venderam José como escravo. O filho predileto de José agora estava lá no Egito sofrendo agruras, coisas terríveis, humilhações, preso numa masmorra, inocente. Lá estava José, por causa da atitude errada de Jacó. Não que Jacó não devesse amar o filho, é claro que sim, mas amar a todos de maneira igual. E mesmo se ele tivesse uma certa preferência por José, talvez José fosse mais carinhoso, talvez José fosse mais atencioso, mas mesmo que Jacó tivesse uma certa preferência por José, guardasse no coração, José é levado escravo, sofre terrivelmente no Egito. Um dia o faraó tem um sonho, ele vê 7 vacas gordas e 7 vacas magras que saem do rio Nilo, e as 7 vacas magras devoram as 7 vacas gordas. O faraó acorda assustado, apavorado, volta a dormir, tem um outro sonho: 7 espigas cheias, robustas, e aparecem 7 espigas murchas, secas, que devoram aquelas 7 espigas cheias. O faraó acorda assustado, ninguém consegue decifrar o sonho. Falaram para o faraó: faraó, tem um hebreu lá na prisão, um escravo hebreu, e dizem que o Deus dele é poderoso, que o Deus dele revela, tragam ele aqui. Trouxeram José, claro, bem aparentado, não é? E José decifrou. As 7 vacas gordas, bem como as 7 espigas gordas, seriam 7 anos de bonança na terra do Egito. As 7 vacas magras, bem como as 7 espigas murchas, seriam 7 anos de penúria, de seca. Assim Israel deveria produzir muito. O Egito deveria produzir muito, para que no tempo da seca tivesse o suficiente. E assim aconteceu. Diz a Bíblia que o faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José, que fez daquele escravo hebreu o primeiro ministro, a segunda pessoa mais importante na terra do Egito. Meu amado irmão, minha amada irmã, é isso que o nosso Deus faz. Mesmo quando estamos na masmorra, mesmo quando estamos na prisão, mesmo quando estamos na humilhação, quando nós adoramos o Deus vivo, quando nós clamamos ao Deus vivo de Israel, o nosso Deus nos honra. Ele nos tira da prisão e nos coloca no lugar de honra e de destaque. Quantas pessoas que viram José chorando, agora estavam aplaudindo José. É isso que Deus faz. Quando você invoca o Deus vivo de Israel, quando você invoca o Deus vivo de Abraão, aquela pessoa que viu você a vida inteira chorando, vai ver você agora sorrindo e cantando vitória em nome do Deus vivo. É isso que Deus faz na sua vida, amado. Aplauda, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Assim, olha a mão de Deus, o mover de Deus. Houve uma grande seca em Israel. Quem foi comprar alimento no Egito? Quem? Os irmãos de José. Chegaram, José os reconheceu. E olhem também, irmãos, um coração que não tem ira, um coração que não tem espírito de vingança. José teria todas as condições
de se vingar naquele momento. Bastava uma ordem de José e todos seriam mortos naquele momento. Não, José era um homem tão temente a Deus que ele não tinha um espírito de vingança, mas de perdão. Reconheceu os irmãos. É claro que José estava diferente, com as roupas próprias da nobreza egípcia, falando a língua egípcia, tanto que usaram um intérprete para José se comunicar com os seus irmãos. E naquele momento José, quase que sem conseguir segurar a emoção de ver os seus irmãos, mesmo que ele foi vendido como escravo, humilhado, desprezado, José continuava amando os seus irmãos. Depois de tantos anos, lá estava José vendo os seus irmãos, e eles começaram a falar na língua hebraica, na língua que eles falavam, e José entendia tudo, porque José era hebreu. Essa é a história de José, irmãos. Meus amados, o nosso Deus, é isso que Ele faz. Ele faz do fraco um homem forte. Ele faz do escravo um príncipe. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer de você, que a vida inteira foi escravo, escrava do pecado, escrava do vício, escravo do vício. Você que a vida inteira foi escravo, como José no Egito. Deus quer libertar você dessa escravidão e quer fazer você, meu amado, um príncipe aos olhos de Deus, uma princesa aos olhos de Deus. Aceite isso na sua vida. E hoje no Evangelho, nosso Senhor escolhe 12 apóstolos para iniciar a igreja, o novo Israel. Por que 12? Antigo Testamento, o antigo Israel, 12 tribos. O novo Israel, a Santa Igreja Católica. Por isso que a nossa igreja é chamada de apostólica, porque nós temos a nossa fé, o fundamento da nossa fé nos apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus. Meus amados, é claro ficar por aqui por causa do horário. Essa história de José é linda demais, é maravilhosa demais. Leio em casa, porque nós tiramos muitas lições da história de José. Primeiro, pai, mãe, em nome de Jesus, eu suplico a você, não faça na sua casa distinção dos seus filhos. Mesmo aquele filho que é rebelde, mesmo aquele filho que está envolvido com drogas, mesmo aquela filha que está envolvida com drogas, jamais, mãe, jamais abra a sua boca para falar isso. Olha, esse meu filho, meu melhor filho, esta não, esta é a ovelha negra da família, esta não presta, este não presta, este aqui não. Nossa, como esse aqui é maravilhoso, só me dá alegria, nossa, ele é tudo para mim. Não faça isso, pai, não faça isso, mãe, porque você vai estar cada vez mais jogando aquela filha, aquele filho, que no momento está perdido, mas um dia vai se converter a Jesus. Você vai estar jogando cada vez mais aquele filho, aquela filha no precipício e despertando no coração dele ou dela ódio contra o próprio irmão, assim como aconteceu na vida de José. Amém, irmãos? Amém. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Quero lembrar, queridos, me ajudem a salvar almas, me ajudem a evangelizar, eu peço em nome de Jesus. Há muitas ovelhas perdidas, machucadas e feridas. Me ajudem. Se você conhece alguém que não tem batismo, que não é batizado, seja adulto, criança, jovem, não importa, casado, solteiro, segunda união, enfim, não importa, viúvo, não importa. Se você conhece alguém que não é batizado, não é cristão, não recebeu o santo batismo ainda, você no final, vai lá, ali na salinha direita ali, os catequistas estão lá, orientando. Pessoas que não têm primeira Eucaristia, não têm crisma, pessoas que não são casadas na igreja. Oh, meu amado, você conhece pessoas que eu não conheço, você convive com pessoas que eu não convivo, você sabe da história dessa pessoa. Vamos evangelizar, me ajudem a evangelizar, salvar almas para o céu. Então, vá lá, no final de tudo, vá lá na direita ali, nós temos ali a salinha, os catequistas, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos impor as mãos agora sobre o nosso irmão, pedindo o Espírito Santo de Deus. Igreja, clama. Quando a igreja clama, cai fogo do céu sobre a terra. Quando a igreja ora, Deus ouve e o poder acontece.
Pede o Espírito Santo sobre o nosso irmão Dunga. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Envia, Senhor. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Mais unção, igreja. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, renovai a face da terra. Amém. Boa noite. Olhando para vocês, eu tenho apenas uma certeza: a Igreja Católica Apostólica Romana de Jesus Cristo está viva. E vocês são a prova disso. Segura na mão da pessoa que está do seu lado um pouquinho. Isso, eu quero cantar essa canção que eu acabei de lançar esse final de semana, que diz: vou confiar. Diga comigo: vou confiar. Mais forte. Vocês estão vivendo um cerco de Jericó maravilhoso e tendo como inspiração a coragem, a confiança de Gedeão, um homem que foi ensinado por Deus a vencer milhares acompanhado de poucos. E por mais que essa igreja esteja lotada como está agora, ou por mais que um centro de evangelização como nesse final de semana tínhamos lá na Canção Nova, por mais que estejam lotadas nossas igrejas, nós ainda somos um pequeno povo. Porém, juntos nós podemos vencer o gigante que está à nossa frente, seja ele um homem, seja ele uma multidão, seja ele uma situação particular na nossa vida. E essa canção diz assim, que ainda no final desse dia, Deus responderá ao anseio do seu coração. Balança a mão do seu irmão e diga para ele: coragem, meu irmão. Coragem, meu irmão. Coragem, coragem. O sol vai se pondo e mais um dia vai chegando ao fim. Canta comigo. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança, a chama da esperança ainda queima no coração, ainda queima no coração. A estrada é muito longa, a estrada é muito longa, mas o dia não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Balança a mão do seu irmão, dá um sorriso para ele. Confia, meu irmão. Confia. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. Canta. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando. A chama da esperança,
paixão. Ainda queima no coração, ainda queima no coração. A estrada é muito longa, a estrada, mas o dia não acabou, mas o dia não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, no Deus que abriu o mar vermelho, que abriu o mar quando não havia mais saída, quando não havia mais saída. Vou no Deus que nos deu seu filho, nos deu para nos salvar, e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Quem aqui tem problema, levanta a mão e diga eu. Quem aqui tem um Deus vivo dentro do coração, levanta a mão e diga eu. Quem é maior, teu problema ou teu Deus? Quem é maior, teu problema ou teu Deus? Para de falar o tamanho do seu problema para Deus e comece a falar do tamanho do seu Deus para o seu problema, meu irmão. É assim que se vence. É assim que se vence. Nós vamos ministrando essa canção e ouvindo a palavra de Deus. Gedeão, quando chegou para encontrar os madianitas, ele tinha simplesmente 32.000 soldados. Aí Deus olhou para ele e disse: é gente demais, Gedeão. Corre o risco de você vencer essa batalha e sair dizendo para todo mundo: fui eu. Para você não correr esse risco, faz o seguinte: manda avisar quem tiver medo, e quem for tímido, volta para casa. E agora eu começo a perguntar para você: Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito de timidez. Deus nos deu, e está em nós, está em mim, está em você, um espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez. Portanto, ninguém aqui vai voltar para casa antes da batalha terminar, porque ninguém aqui é covarde, ninguém aqui é medroso e ninguém aqui é tímido, a não ser que faça a opção por ser assim. Eu acredito que você não vai fazer isso. Gedeão mandou publicar: quem for tímido, quem tiver medo, pode voltar para casa. Naquele momento, 22.000 soldados voltaram para casa. Ele ficou com apenas 10.000. Mas ele disse: bom, com 10.000 ainda dá para lutar. Afinal de contas, 10.000 pessoas é muita gente. Mas Deus olhou para ele e falou: Gedeão, ainda é muita gente, ainda corre o risco de você, quando vencer a batalha, dizer que foi você que venceu a batalha. Faz o seguinte: manda todo mundo tomar água na lagoa. Aquele que ajoelhar e com as duas mãos forem pegar a água para tomar, esse pode mandar embora para casa. Mas aquele que, segurando a sua arma, a sua espada, trazer a água com a outra mão, sem largar da espada, esse vai te seguir e vai batalhar. E ele deu a ordem e ficou observando
quantos continuariam a segurar a espada e com a outra mão trariam a água até a boca para lamber. E ele começou a contar: 1, 2, 3. Como eu estou contando vocês agora: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E ele foi contando, ele ficou ficando meio com medo, porque afinal de contas não eram todos. E quando ele terminou de contar, eram apenas 300. E ele mandou 9.700 pessoas embora para casa. Se você quiser sentar, pode sentar. Ele disse para 9.700 pessoas: voltem para casa. E olhando para aqueles 300, como eu estou olhando para vocês aqui agora, guerreiros e guerreiras, jovens, adultos, anciãos, adolescentes, algumas crianças, solteiros, casados, viúvos, viúvas. Ele olhou bem para aqueles 300 e disse assim: é com vocês que eu vou batalhar. Não tem como dizer para ninguém que foi a nossa força, a nossa inteligência, o nosso poder que vai vencer o que venceu a batalha. Se vencermos, é porque Deus interviu em nossa vida. E olhando para vocês agora, eu tenho que dizer que cada um de vocês representa a casa de vocês. Cada um de nós somos minoria dentro da nossa própria casa, porque tem mãe aqui orando pelo esposo, pelo filho, pela filha, pelo cunhado, pelo sogro, pelo vizinho. E você olha para o lado, não tem ninguém comigo, só veio eu da minha casa. O que eu faço? Eu sou minoria. Você é um dos 300. E a vitória na tua casa vai acontecer não pela tua inteligência, não pelo teu conhecimento, pela tua arte oratória, pela tua fé simplesmente. A tua vitória vai acontecer porque a partir de hoje, porque você não largou da tua arma. Você não largou da tua arma para poder tomar a água. Você não desgrudou da tua arma para poder rezar, para poder vir à igreja, para poder batalhar, para poder estudar, trabalhar. Você não abandonou a tua arma, você ajoelhou com uma mão, você levou a água até a boca, mas com a outra você segurava não apenas a Bíblia, mas a Eucaristia, todos os 7 sacramentos, o dogma, a doutrina, a tradição da nossa igreja, a devoção, a reza do terço. Você não largou a sua arma, e porque você não largou a sua arma, você é um dos 300 que vai voltar para a tua casa como minoria, para enfrentar um batalhão não apenas de pessoas, mas um batalhão de problemas. E você todas as quartas-feiras, todas as segundas-feiras, todas as terças-feiras, todos os dias que você vier a essa igreja, você vai poder dizer para a pessoa que está do seu lado direito ou do seu lado esquerdo: eu venci, e não foi por mim não, foi pelo poder que Deus colocou no meu coração, porque eu vim a essa igreja, eu me enchi, eu me preenchi, eu me alimentei da Eucaristia, da palavra de Deus, da fé da pessoa que está do meu lado. Eu voltei para minha casa, eu enfrentei o meu problema, eu enfrentei um exército, eu enfrentei o meu Golias, e eu venci. Eu estou vencendo, porque eu não abandonei a arma enquanto eu tomava água, eu não abandonei a arma enquanto eu dormia, eu não abandonei a arma enquanto eu descansava. E por isso Deus escolheu você. Dá uma boa olhada para a pessoa que está do seu lado, dá uma boa olhadinha nela. Ela é um dos 300. Sobraram poucos, sobraram pouquinhos, jovenzinhos ainda, né? Aí você olha para o lado, você vê uma senhora já de idade, com umas pequenas rugas, com os cabelinhos brancos, com a lente do óculos bem grosso, bem grossa. Aí você olha do outro, tem um jovenzinho, inexperiente ainda, como eu estou olhando aqui para vocês aqui, no começo da vida. Aí você olha para o lado, vê uma pessoa limitada a uma cadeira de rodas, mas que não desanima, por nada. Vocês, além de fazer parte dos 300, vocês fazem parte do grupo de elite dos 300, porque vocês não desistem de buscar a Deus.
Apesar de toda a limitação, vocês não desistem. Vocês não desistem. É de encher o nosso coração de mais esperança ainda. Aqueles que sofrem, aqueles que estão administrando uma doença no seu próprio corpo, aqueles que estão cuidando de um doente em casa, aqueles que estão administrando uma falência, um desemprego, um salário baixo, uma traição, um filho nas drogas. Mesmo que você, com todas esses percalços da vida, esses problemas, você não desiste, você insiste. Você é um teimoso, uma teimosa, de uma santa teimosia. Eu não abandono esse meu Deus, porque Ele jamais vai me abandonar. E é por isso que você está nessa igreja, meu irmão. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que a vitória pode tardar, mas não vai faltar, ela vai chegar. E como diz a canção nesse refrão: vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Tem dia na nossa casa, tem dia na nossa vida que você olha e fala: não tem mais saída, não tem para onde ir, não tem mais o que pensar, não tem mais aonde arrumar dinheiro, não tem mais saída. Como eu conversava com a Alessandra aqui, esposa do Rogério, meu amigo, meus compadres, me narrando ontem à noite, estávamos partilhando ela chegou num ponto como administradora de uma empresa, que ela não via mais saída, não tinha, o dia estava acabando e não tinha mais saída. Mas para ela, o mar vermelho começou a se abrir, e na função de administradora, a solução veio antes do dia terminar. Muitas vezes nós encontramos nosso pai, nossa mãe, nosso filho, como a minha mãe durante muitos anos, olhava para mim: Dunga, vou completar 50 anos o ano que vem, 22 anos de comunidade Canção Nova, 30 anos de renovação carismática católica. Mas com 18 anos, a minha mãe olhava para mim e via o quê? Um jovem drogado, que fumava maconha, que cheirava cocaína, que frequentava zona de prostituição, chegando em casa com vômito na roupa, urinado nas calças, bêbado, prostituído. Eu era o mar vermelho diante da minha mãe, e para mim não havia mais saída. Mas ela dizia: vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Não há, esgotou, não sei mais o que fazer. Muitas nessa hora dizem assim: deixa como é que está para ver como é que fica. Outros dizem: entrega para o divino. Quando ainda se entrega para o divino, está ótimo. Outros dizem: não vamos queimar vela boa com defunto ruim. E assim os ditados mais populares vão acontecendo. Mas uma pessoa que confia, que mesmo diante de um filho nas drogas, e eu chegava na minha casa, minha mãe colocava a mão sobre a minha cabeça e dizia: Pai do céu, tira o meu filho dessa vida. E eu, fingindo que estava dormindo, dizia: essa velha está perdendo o tempo dela, devia estar dormindo, fica aqui rezando por mim. E quando a minha mãe começava a orar em línguas, eu pensava comigo: a velha fumou também. Porque eu não sabia o que era oração em línguas, não sabia, não tinha sido evangelizado, não tinha participado de um grupo de renovação carismática, não sabia o que era uma oração em línguas, eu não sabia o que era batismo no Espírito Santo, eu sabia o que era maconha, o que era cocaína, o que era prostíbulo. Mas a minha mãe, diante do mar vermelho dela, sem conhecer essa canção, talvez ela cantasse assim: vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. E ela foi confiando. O fato, para encurtar a história, que aquele filho se converteu, foi batizado no Espírito Santo. Depois de 7 anos foi acabar morando numa comunidade que vocês conhecem, chamada Canção Nova. 22 anos se passaram, e ele está aqui falando para vocês.
Eu represento o seu filho que ainda não saiu da droga. Eu represento o seu marido que ainda não saiu do adultério. Eu represento a sua família que ainda não parou de brigar. Confia, confia, confia. E não pense que é com a maioria que vamos ganhar. Nós vamos ser minoria sempre. Deus, quando cuidou de nos comparar, Ele disse: vós sois o sal, vós sois a luz, vós sois o fermento. Se você coloca muito sal na comida, ninguém come. Se você coloca muito fermento no bolo, ele explode ou murcha. Se você, ao cruzar com um carro, joga a luz alta, você cega e ele bate o carro. Sal, luz, fermento são em pequenas quantidades. Em pequena quantidade o sal dá sabor. Sua família está sem sabor? Sua casa está sem graça? Ninguém ri mais na sua casa? Ninguém faz mais um almoço de domingo? Ninguém mais conversa? Está sem graça, está sem sabor? Você é o sal que está faltando lá. Você é o sabor da sua família. Você tem que sair dessa igreja hoje sabendo que você é a solução para a tua casa, porque você é o portador da graça dessa noite. Você é a ferramenta que Deus quer fazer para desentravar aquela porta que mantém fechado o coração de cada uma daquelas pessoas que estão lá na tua casa. Você tem que sair daqui sabendo que você é o fermento que vai levedar a massa. Aquele pessoal que está na sua casa todo murcho assim, ó, todo mundo murcho. Você é o fermentinho do bom, hein? Aquele bem fininho, branquinho, que Deus pega com muito carinho e joga sobre a sua casa. E as pessoas que estão em depressão, as pessoas que estão no homossexualismo, as pessoas que estão na drogadição, as pessoas que estão na bebedeira, as pessoas que estão no adultério, esse fermentinho vai sendo colocado, e elas que estão todas murchas, elas começam a voltar à vida. Aquelas pessoas que estão na escuridão na tua casa, na escuridão do pecado, você não pode ser uma luz que cega, você pode ser aquela luzinha no final do túnel. O que é um fósforo aceso nesse ambiente agora? Se eu pegar um fósforo e acender nesse ambiente, que efeito vai dar? Tem luz, tem luz. É desnecessário um fósforo aceso para iluminar, tem luz. Mas se você está num túnel escuro, se você está na tua casa na hora que acabou a energia, todo mundo tropeçando, dando canelada na escrivaninha, na mesinha de centro, chutando o cachorro, pisando no rabo do gato, aí de repente alguém que está perto do fogão toca numa caixinha de fósforo e aquela luz, parece que todo mundo se encontra, todo mundo sabe onde está. Você pode ser uma luzinha pequenininha, mas uma luz na escuridão faz a diferença. Meu irmão, você tem que sair daqui como Gedeão saiu daquela lagoa. Ele saiu em minoria, ele tinha apenas 300 com ele, mais nada. Qualquer um de nós não iria para a batalha, qualquer um de nós não iria encarar os madianitas, mas ele foi com 300, e ele foi guerrear, e Deus colocou pavor no coração do inimigo. Deus foi dispersando, Deus foi dando força, estratégia, visão de combate, visão de campo de combate, campo de batalha. Deus foi abrindo o olho, Deus foi fazendo, e no final daquele dia, a vitória. No final daquele dia, o sol se pondo, porque ninguém guerreia na escuridão, o sol se pondo e a vitória chegando. Para nós é isso que é reservado. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, o que vai acontecer? Milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho
não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Um dia, um passarinho estava voando. Né? Aí de repente, ele passou por uma área muito fria, e congelou as asinhas dele, né? Congelou. Aí ele congelou de tal forma que ele parou de bater as asas e caiu no chão. E ali ele ia morrer. Estava para morrer, congelado. Passarinho, pequenininho, frágil. E de repente veio uma vaca, aquelas vacas gordas, bonita, veio rebolando no meio do campo, passando por aquele passarinho todo congelado. Ela não teve dúvida, virou para o lado dele e defecou sobre ele. Tadinho, ela falou, tadinho. Mas aquelas fezes daquela vaca estavam quentes, e começou a derreter o gelo da asinha dele. Ele começou a se mexer no meio daquele esterco, para não falar outra coisa. Ele começou a se mexer, começou a voltar à vida. Aí de repente veio um gato. Aí o gato viu aquele passarinho se mexendo. O gato com a patinha limpou para cá, limpou para lá, e gentilmente tirou, olha que belezinha, tirou o passarinho do meio do esterco. Olhou bem para o passarinho e comeu o passarinho. Moral da história: nem todo mundo que faz as coisas em cima de você quer a sua perdição, e nem todo mundo que te tira dá quer o seu bem. Você tem que saber com quem anda. Você tem que saber quem é o seu inimigo de verdade. Um bom passo para uma grande vitória na vida é saber exatamente com quem a gente tem que brigar, com quem a gente tem que lutar. Porque tem muita gente lutando contra o amigo, tem muita gente lutando contra o pai e se abraçando com o traficante. Tem muita gente querendo achar ruim com a vaca e abraçando o passarinho, aliás, abraçando o gato. Tem muita gente que, por não saber quem é o inimigo e quem é o amigo, está de mão dadas com o inimigo, com o cigarro, com a bebida, com o crack, com a prostituição, com o desvio da sua sexualidade. Está andando de mão dada com o seu inimigo, pensando que é um amigo, e essa pessoa não vai vencer batalha alguma. Tem muitas pessoas rejeitando o amigo, querendo lutar contra aquele que quer te ajudar, querendo lutar contra o filho, contra o pai, contra a esposa. Meus irmãos, que o Espírito Santo nessa noite também invada o nosso coração, invada a nossa mente, para deixar bem claro, quando você voltar para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua escola, para o lugar onde você joga o seu futebol, quem na verdade é o seu inimigo e quem na verdade é o seu amigo. Jovens, cuidado, fique esperto. Tem gente que não faz bem para você. Veja quem está te levando para o pecado. Veja que companhia é essa que você está andando. Veja que conselhos são esses que você está escutando. Veja que opção, que decisão, que escolha você anda fazendo. Porque talvez você esteja se relacionando demais com o seu inimigo e esteja se afastando demais daquele que é o seu amigo. O discernimento é a capacidade de escolher. Discernir significa escolher, separar. Numa época que o arroz não vinha tão limpo no saco, que o feijão não vinha tão bem escolhido dentro do saco, minha mãe ia nos armazéns, aqueles caixotes de madeira enorme,
e com uma canecona feita de metal, comprava 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, colocava num saco plástico ou num saco de papel, eu levava para minha casa. Chegava em casa, ela pegava uma xícara de feijão, colocava em cima da mesa e eu começava a catar feijão. De um lado, feijões bons, do outro lado, me ajude aí, por favor, pedra, que mais? Caruncho, espinho, milho, asa de barata. Ia separando. Isso significa discernir. E na panela da tua casa só caía feijão bom. O que não prestava ia embora. Na panela da tua casa hoje está entrando internet pornográfica e você não vê. Na panela da tua casa hoje está entrando novela e você não vê. Você não percebe. Na panela da tua casa hoje está entrando pessoas que estão levando o teu filho para o mau caminho e você não está percebendo. Na panela da tua casa hoje estão entrando coisas, pessoas, situações que você ainda não discerniu, não separou, e por isso você está perdendo batalhas, e batalhas importantes. E uma grande guerra, ou uma guerra, é feita simplesmente de muitas batalhas. Vence a guerra quem venceu a maioria das batalhas, ou as batalhas mais importantes. É normal também perder uma batalha dentro de uma guerra. É normal você debandar. É normal você recuar. É normal você perder para poder ganhar. É normal você atacar. E é mais normal ainda para quem está do lado de Deus vencer. Gedeão é a inspiração desse cerco de Jericó. Ele soube discernir, ele soube separar, ele soube filtrar, ele soube escolher, ele soube ter do seu lado pessoas que verdadeiramente não desgrudavam da arma. Já estive por 28 vezes em Israel. Por 28 vezes eu vi cenas como um jovem com a sua namorada indo ao McDonald's de mão dadas. Mas aqueles 2 jovens estão no período onde eles estão servindo o quartel, e lá o serviço é obrigatório. 3 anos para o homem, 2 anos para a mulher. E quando eles entram no exército, eles ganham uma arma, uma metralhadora, e aquela metralhadora tem que ficar com eles. E se eles perderem, eles têm que servir mais 7 anos para pagar aquele erro. Então é normal ver um casal de namorados no McDonald's com as suas metralhadoras. É normal. Estão sem munição, porque eles não podem perder a arma. E isso vem desde Gedeão, quando eles, ao se aproximar daquele lago, juntando uma mão na espada e a outra pegando água e lambendo as mãos, aqueles que não desgrudaram da arma somaram um número de 300 e foram os escolhidos. Quando eu vi essa cena e perguntei para os guias judeus, eles disseram: isso é costume do nosso povo, nós não abandonamos a nossa arma. Ela pode até estar sem munição, mas a gente não sai sem ela. E assim os 3 anos para o homem e os 2 anos para as mulheres. Isso para nós hoje, dentro da nossa cultura, não tem cabimento, não serve para nós, não é o nosso caso, não serve para nós brasileiros, mas na cultura deles, do judeu, tem tudo a ver. A nossa arma é diferente. A nossa arma aqui no Brasil e no mundo ocidental é diferente. E de maneira especial, a nossa arma, para quem foi batizado no Espírito Santo, para quem lota essa igreja, para quem dá esse espetáculo de fé, onde eu saio lá da Canção Nova vindo para cá, eu digo: Canção Nova é aqui. Aqui é Canção Nova também. Aqui é uma canção nova. Aqui é um testemunho para o mundo de que a igreja está viva. Aqui é um testemunho para o Papa Francisco: pode vir para o Brasil, que aqui o senhor vai encontrar uma igreja viva, batizada no Espírito Santo. Pode vir para cá, pode olhar para a gente, pode sonhar com uma Itália desse jeito, uma França desse jeito, uma Inglaterra desse jeito. Pode sonhar que a Europa um dia seja como nós, mas enquanto eles não forem, nós somos. E nós somos aqueles que sustentam na oração carismática esse povo. Meu irmão, hoje você vai sair daqui, depois que nós adorarmos o Santíssimo Sacramento, depois que Jesus passar e der as 3 voltas dessa noite aqui, depois que Jesus olhar no teu olho e você olhar no olho dele, depois que o Padre nos der a bênção final, o nosso destino é a nossa casa, o nosso campo de
batalha. E lá você vai ser apenas 300. Minoria. Mas uma minoria que sabe beijar. Uma minoria que sabe abraçar. Uma minoria que sabe perdoar. Uma minoria que sabe pedir perdão. Uma minoria que sabe testemunhar. Uma minoria que é sal, que é luz, que é fermento. Uma minoria que se junta aqui para rezar, e reza carismaticamente, mas que quando volta para casa sozinho, não volta com medo, volta sabendo que a vitória que espera, ela vai acontecer, porque junto com você está indo o poder de um Deus que está dentro de você, e você não pode desanimar, jamais, jamais, jamais. Então agora mais uma vez eu peço a você, fique em pé, fique em pé. E agora, como guerreiros, eu não sou um Gedeão, mas agora nesse momento eu estou à frente de vocês, para pregar a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. E eu peço para vocês, como verdadeiro guerreiro e guerreira, segura mais uma vez na mão da pessoa que está do teu lado, e vamos cantar essa canção, mais uma vez. Eu digo, e você repete, olhando para a pessoa que está do teu lado: você não tem noção do que eu passo em casa. Diga mais uma vez isso para a pessoa que está do seu lado: você não tem noção do que eu passo em casa. Diga para a pessoa que está do seu lado: esse problema é seu. Eu tenho os meus, mas nós dois temos algo em comum. Não são nossos problemas, mas é o nosso Deus. Ele vai com você, Ele vai comigo, Ele me dá o poder, e a você também. Então balança a mão do teu irmão e fala: coragem, abençoado. Coragem, abençoado. Coragem. Balança a mão desse irmão e fala: coragem, abençoado. Coragem, abençoado. Coragem. Vamos cantar essa canção. O sol vai se pondo, o sol vai se pondo. Que mais? Mais um dia vai chegando ao fim. A chama ainda queima no coração. A estrada, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor, meu irmão. Mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, o que vai acontecer? Milagres acontecem. Levanta a mão do teu irmão e canta: vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu ali. Vou confiar, força. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Só vocês. Vou confiar. Mais força, mais força. Vou confiar no Deus, seu Filho, para nos salvar e nos deu aliança eterna. E agora solta a sua voz na linguagem do Espírito e ora no Espírito agora, como verdadeiro guerreiro. Põe volume na
na sua voz, põe volume na sua voz. E agora, aplauda esse Deus da vitória na tua vida. Na tua vida. Pode aplaudir. Pode aplaudir. E faz muito barulho para esse Deus maravilhoso que Ele está aqui. Vai, meu irmão. Ele está vivo. E é Ele que nos dá essa vitória. E canta: vou confiar. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Vou confiar. Vou confiar. Preparemos. Terceiro dia, terceira bênção. Estenda as suas mãos. Aplauda, aplauda para valer o Deus vivo. Viva Cristo Rei! Viva! Viva Cristo Rei! Viva! Viva Cristo Rei! Viva! Agora, abre a palma da mão direita. Você agora vai jogar um beijo apaixonado para Jesus enquanto ele sai do altar. Mão direita, fecha, fecha, guarda. E agora diz assim: eu te amo, Jesus, e joga o beijo para ele. Eu te amo, Jesus. Amém. Vamos cantar, ministério, vamos cantar. Hoje é o tempo de se levantar. Esse é o momento de tomar tua cama e andar. Como em Cafarnaum, aquele coxo levantou. Levante agora, essa é a hora do Senhor. Hoje é o tempo quando o surdo vai ouvir. Esse é o momento para a muralha cair. As gemas vão romper, eu sei, ao som do teu louvor. Então levante suas mãos e louve o teu Senhor. Vou louvar, vou adorar. Mas quando louvo eu sei que Jesus vem operar. O extraordinário Ele faz acontecer. Tchau, Jesus, eu te amo. Poder e uma bênção pra você. Vou louvar, vou adorar. Mas quando louvo eu sei que Jesus vem operar. Estenda suas mãos e essa marca do Senhor. Ele Eu te faz amo, Jesus. acontecer.
te glorifico e te exalto, Senhor. Poder e uma benção pra você. Hoje é o tempo da fé como a de Bartimeu. Ele clamou e o filho de Davi o atendeu. Na providência do Senhor eu vou esperar. Como Abraão, agora é minha vez de confiar. Hoje é o tempo onde tudo vai ouvir. Esse é o momento para a muralha cair. Algemas vão romper, eu sei, ao som do teu louvor. Então levante suas mãos e louve o teu Senhor. Vou louvar, vou adorar. Mas quando eu louvo eu sei que Jesus vem operar. O extraordinário Ele faz acontecer. Ele tem poder e uma bênção pra você. Vou louvar, vou adorar. Mas quando eu louvo eu sei que Jesus vem operar. O extraordinário Ele faz acontecer. Só Ele tem poder e uma bênção pra você. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos. Um bom descanso, meu amado, minha amada. Qual agora? Vamos louvar o Senhor. Vamos lá, galera. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Quero ouvir. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Segura na palma, todo mundo junto, vamos lá. Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra mais perto dele eu vou ficar. Quero ouvir. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Na palminha, todo mundo de novo, vamos lá. Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vai ficar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra mais perto, vamos fazer festa, sai do chão. Buscar, bater, saber pedir, e até mesmo suplicar. Eu tenho um endereço, mãozinha pra cima, do céu vou morar. Eu tenho lugar. Canta pra quem tá do teu lado, vai. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. É lá que eu quero morar.
tua glória. Já posso até sentir o cheiro da vitória, pois aqui nesse lugar a arca do Senhor está, e o Deus de Israel que tudo determina já decretou vitória para a minha vida. Nada poderá impedir a ação de Deus nesse lugar. Do Senhor é sinal de vitória para os que esperam, para os que adoram. Não haverá Jordão que me impedirá passar. Nada pode impedir o que Deus tem para me dar. A arca do Senhor é sinal de vitória para os que esperam, para os que adoram. Não haverá muralhas que me impedirão de acreditar, pois no agir de Deus o inimigo cai.